A hora da gente receber a Gabriela Joubert, estrategista-chefe do Inter aqui na nossa programação. Seja bem-vinda, Gabriela. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada. Gabriela, queria falar contigo, né, entender um pouquinho mais, falando um pouco até sobre essa movimentação específica de minério de ferro. Hoje a gente viu ali na primeira sessão, subiu mais de 4%, agora algo em torno de 3%, mas o gancho que eu queria trazer, né, especificamente, como que você vê este movimento, mesmo com as notícias ali de uma crise no setor imobiliário chinês. A gente estava até aqui discutindo um pouco, né, o peso entre oportunidades versus riscos. Você acredita ter mais possibilidades de oportunidades geradas, né, para as companhias ali baseadas em relação a minério, tipo Vale, realmente? Ou você enxerga, né, de repente, além das oportunidades, a questão dos riscos ainda associados com essa crise do setor imobiliário chinês e também com um crescimento mais lento da economia chinesa? Eu estou no grupo daqueles que estão vendo o copo meio vazio, tá? A gente tem visto, né, os dados, acho que desde o início do ano existia um otimismo muito grande com relação à retomada da economia chinesa, e o que a gente tem visto, na verdade, é decepção atrás de decepção. Uma consolidação ali desse viés um pouco mais negativo da economia chinesa. A crise imobiliária parece ser um pouco mais complicada do que se antecipava anteriormente. Existe uma crise de confiança muito grande. Uma pessoa, né, um investidor, ele vai deixar de comprar um imóvel se ele não tem a certeza de que este imóvel será entregue. Este é o ponto principal. E, além disso, a gente tem as incorporadoras com dificuldade de rolar dívida, com balanços extremamente apertados. A gente teve todo o processo de urbanização na China, que ajudou no crescimento do setor de infraestrutura e real estate nos últimos anos e na demanda de minério de ferro. Esse processo também já foi. Então, o que a gente está vendo é uma mudança estrutural acontecendo na China, passando de um modelo que agora caducou, um modelo que não funciona mais. Então, a gente precisa entender, a partir de agora, quais serão os próximos passos do governo chinês em termos de crescimento econômico. Ele já vem sinalizando, já vem falando e tomando medidas para focar muito mais no setor de tecnologia, inteligência artificial, inovação. Então, nós estamos vendo, acredito eu, uma migração de uma economia que antes era voltada para a infraestrutura e agora partindo para uma economia muito mais tecnológica. Vide aí, né, as desavenças entre governo chinês e governo norte-americano, com essa tentativa de ascensão da China no setor tecnológico e dos Estados Unidos tentando barrar um pouco. Isto posto, o que a gente vê em termos de demanda de minério de ferro é uma demanda um pouco mais arrefecida, não necessariamente desacelerando excessivamente por queda na produção siderúrgica no país, mas não crescendo da maneira como vinha crescendo anteriormente. Então, isso pode, sim, colocar um pouco de pressão nesses papéis das mineradoras, como a gente já vem observando, mas também abre espaço para esses movimentos especulativos como o de hoje. Hoje o que a gente está vendo, né? Existe uma expectativa de corte de produção siderúrgica na China e ela foi postergada. A gente está num momento sazonal muito forte, então essa demanda de curto prazo tem ajudado a dar, né, alguns impulsos nos preços do minério de ferro. Mas a gente segue com um preço em torno de $95 a tonelada para o final do ano. Gabriela, bom dia para você, Felipe Nascimento falando aqui. É muito interessante essa explicação e interessante perceber que o cenário também não está muito propício, né? Você falou, está vendo o copo meio vazio. E aí a gente vê, né, não só os reflexos aqui na Vale, mas a gente viu hoje o resultado de BHP também trazendo, né, sustentando essa crise, essa desaceleração, esse cenário mais desafiador. A pergunta que fica é, diante desse cenário, como que a gente analisa a empresa, como que a gente analisa, de repente, uma perenidade da empresa, o cenário para os próximos anos, diante desse fato que está acontecendo agora? Os preços, os múltiplos, a forma como a gente olha para a empresa não vai mudar, não vai ter uma perspectiva um pouco melhor, de repente, para os próximos anos? Isso acaba influenciando na análise ou é só no preço de agora? Como que faz, né, essa análise, como que faz essas projeções para as companhias, olhando, claro,
para a Vale, olhando para empresas de siderurgia e mineração, isso tende, né, a trazer mais interrogações do que algumas certezas. Como que está esse olhar seu aí nesse cenário, Gabriela? Vou separar, então, siderúrgicas de mineradoras aqui, porque eu acho que fica mais interessante a resposta. A tese de investimentos para uma empresa como Vale, para uma empresa como Rio Tinto, por exemplo, ela continua ainda bastante sólida. O que a gente está vendo é uma desaceleração da demanda, mas ainda temos o país com o maior parque, né, siderúrgico do mundo, né, e o maior consumo também de minério de ferro, importação de minério de ferro. Então, a gente ainda deve ver isso durante alguns anos. E, ao mesmo tempo, a gente tem um governo bastante preocupado com a sua emissão de carbono, né, com o teor de poluição, o teor de poluentes, né, nas siderúrgicas, o que favorece empresas que têm produtos de maior qualidade, como, por exemplo, Vale, como, por exemplo, Rio Tinto. Então, em termos de tese de investimentos, essas empresas conseguem trazer produtos de maior qualidade, produtos que diminuem, né, a emissão ao longo da cadeia produtiva, elas tendem a se beneficiar. Por mais que a gente veja uma redução de capacidade produtiva na China ou até mesmo uma redução de demanda. No caso de Vale ainda, tem um outro fator, né? A empresa ela tem a sua área de metais básicos, que é uma área que eu acredito bastante no potencial. O único ponto é que isso não vai acontecer agora, tá? Na nossa opinião, existem dois fatores importantes para se prestar atenção. Primeiro, a demanda por metais básicos, ela vai chegar com a eletrificação, com os veículos elétricos, com a demanda crescente por baterias e energia mais limpa. Então, ela, sim, vai chegar, mas vai ser um processo gradual. E, no caso da Vale, ela ainda tem os desafios com relação à sua própria operação. A gente tem visto a companhia, né, passando por um processo de reestruturação, Canadá, Brasil, já faz alguns anos, ainda não conseguiu sanar esses pontos cruciais, né, na sua capacidade, nas suas linhas de operação, deve entregar uma estabilização, essa a expectativa, né, de que a gente veja uma estabilização das operações ao longo deste ano, a entrada, né, dos novos parceiros também vem não só com capital, mas também com uma expertise para auxiliar a companhia nesta evolução operacional, para que ela possa estar pronta no momento em que este futuro chegar. Então, existe este potencial, mas ainda assim, hoje, quando olhamos, Vale é praticamente China, né? Então, tem este ponto de atenção. O que não quer dizer que, em termos de resultado operacional, a companhia vai trazer resultados ruins. Só que quando você compara com os últimos anos, que foram anos recordes, fica mais difícil, né? Você olha, nossa, caiu 40% o lucro, o EBITDA encolheu, mas ainda assim são números muito fortes, o que deve trazer ainda boa remuneração, por exemplo, via proventos. Quando a gente fala de siderúrgicas, elas caminham também muito em linha com o que a gente vê de China, mas elas têm a parte, né, uma parte importante das receitas voltadas para o mercado interno, para a indústria como um todo, né? As siderúrgicas são uma indústria de base que atendem diversos braços da indústria de um país. Aqui no Brasil não é diferente. Então, se a gente tem uma visão mais construtiva em termos de país, ou seja, a gente tem visto, né, revisões de rating para cima, algumas projeções de PIB também sendo revisadas para cima, inflação desacelerando, perspectiva de custos menores, a gente pode também ver isso se refletindo nas operações das siderúrgicas. Então, se por um lado a gente tem uma pressão de preços lá fora por conta das commodities, por outro a gente pode ver a demanda melhorando, talvez não agora nesse curto prazo, mas mais para frente, e com certeza para o segundo semestre, e aí já falando de resultados, a gente espera que os custos comecem a arrefecer numa velocidade um pouco maior, né? Primeiro porque a gente já viu os preços das commodities caindo um pouco, mas isso demora para passar no balanço, então a gente deve ver isso no terceiro tri. E energia, combustíveis também, comparado com o que a gente tinha no final do ano passado e no início deste ano, já estamos vendo um patamar muito menor. Gabriela, Alex falando aqui, prazer falar contigo. Você estava falando um pouco dessa dinâmica, né, das empresas siderúrgicas, né, as empresas de minério. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para quem está nos ouvindo, a questão do preço do minério, né, porque a gente tem essa dificuldade de entender o crescimento da China e o minério saltando mais de 4%.
Qual que é essa discrepância, expectativa do minério físico no sentido da economia real com os preços, né, ou seja, que vêm sendo praticados? Qual que é essa disparidade? Como que você explica para o investidor nesse sentido? A precificação do minério de ferro ela é difícil porque existe um nível especulativo muito grande, né? Quando você compara com outras commodities, por exemplo, a celulose é realmente uma força ali de oferta e demanda agindo entre o conglomerado das papeleiras chinesas e os grandes produtores de celulose. Então, é oferta e demanda mesmo. Quando a gente olha para minério de ferro, o petróleo também é muito parecido, né? Você tem ali a OPEP, né, trabalhando com a sua oferta, quando vê que a demanda pode subir um pouco mais, eles aumentam um pouco mais, quando vê que vai cair, eles diminuem e tenta, né, a gente tem visto carregando um movimento ali entre 70 e 80 dólares, um pouquinho mais, um pouquinho menos, o Brent. O minério de ferro existe também esse aspecto da oferta e demanda, então demanda siderúrgicas chinesas, oferta Vale e as australianas, né, agindo, obviamente, mas existe também um capital especulativo muito grande. Então, esse também é um dos pontos que tem sido atacado pelo governo chinês, né? Dificultando que esse capital especulativo movimente ou encareça tanto assim os preços da commodity, né? E dificultando, pressionando ainda mais as margens das siderúrgicas. Porque esse é um problema muito grande também para o governo chinês, assim como para todo o mundo. Se você tem uma indústria de base com margens muito pressionadas, ou tendo que repassar, né, esses custos ao longo da cadeia, você tem produtos muito mais caros, porque é o aço para construção, é o aço para infraestrutura, para veículos, para linha branca, para maquinário, então tudo isso vai repassado, né, segue repassando. Então o governo tem atuado também para diminuir essa especulação nos preços do minério de ferro, mas é difícil, né? Você não consegue zerar totalmente. O que a gente viu no início do ano, os preços do minério de ferro disparando, quando tivemos ali, né, toda aquela euforia com a retomada da China, principalmente depois do ano novo lunar, foi muito também de capital especulativo. E aí a gente acaba vendo essa oscilação muito maior dos preços do minério de ferro, até a banda ali sendo muito maior do que outras commodities, por exemplo. Gabriela, quero agradecer. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui, nos ajudando a entender mais sobre este cenário. Seja sempre muito bem-vinda.